Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. É bom receber cada um dos irmãos aqui, os que nos visitam também. É bom ser recebido pelos irmãos que estarão nos acompanhando aí pela internet. Embora nossos cultos não estejam sendo transmitidos ao vivo, mas eles são gravados e publicados no YouTube. Então, os irmãos que não podem vir, podem acompanhar assim os cultos na internet também. Logo depois, né? Assim que termina, já é publicado lá. Hoje, primeiro domingo do mês de novembro, primeiro domingo do mês, na verdade, né? Também é dia da nossa ceia e nós vamos realizar a ceia agora pela manhã. Momento da nossa reflexão nesse mês, inclusive mês da MCM, né? Então, as nossas irmãs estarão também à frente, fazendo participações ao longo deste mês. E é um privilégio muito grande para nós podermos fazer parte da Igreja de Cristo. Também, nesse mês de novembro, nós estamos em eleições aqui na igreja, né? Estamos num período eleitoral aqui na igreja. Os quadros já foram afixados lá atrás. Então, lá atrás você pode se candidatar ou pode indicar alguém para algum cargo, né? Alguma liderança para o próximo mês de 2023. A gente deve, né, orar e participar, como foi a lição aqui da classe de adultos, né? Colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino, né? Para que a obra de Deus se desenvolva. Nós vamos orar agora, nesse momento, e vamos então partir para a ceia do Senhor. Depois da oração, então, os diáconos que estão preparados para esse momento, para esse ato, né? Deverão somar a mesa para a gente então realizar a ceia do Senhor. Pai bendito, Pai eterno, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor é digno de louvor. Nós te exaltamos porque o Senhor é digno de ser exaltado. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é bendito e o Senhor é digno de ser bendito. Nós te agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito pela vida de cada um de nós. Pai Santo, muito obrigado por esse dia, dia do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade concedida pelo Senhor. Que sobre nós, ó Deus, seja a tua bênção, sobre a vida de cada um que aqui está. E que o Senhor, ó Deus, se digne a receber o culto que agora prestamos ao Senhor, como um cheiro suave diante do altar do Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e abençoe, ó Deus, tudo que acontecer aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vou convidar, então, Adriana, a Ellen e Monique, para me ajudarem aqui. A Adriana, estou convidando porque a gente combinou. Depois a gente vai tirar uma foto, né? Combinamos o uniforme da ceia. Irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor. Aqui nós estamos, somos povo de Deus, e aqui estamos para participar da mesa do Senhor. A mesa simboliza união. A mesa simboliza o fim de conflitos, né? A reafirmação da irmandade. A mesa simboliza comunhão, né? Você leva para sentar na sua mesa, na sua casa, as pessoas com as quais você tem um relacionamento de amizade, um relacionamento fraterno, uma consideração. São essas pessoas que você convida para estar à sua mesa. E Jesus nos convida para estarmos à mesa dele nesse sentido, né? Somos filhos do Senhor, somos ovelhas do seu pasto, somos convidados por ele a estarmos na mesa, né? A mesa do Senhor, realizada, a ceia do Senhor, né? Realizada na igreja, ela nos mostra a dissolução ou o abandono das nossas diferenças, né? Ela deve apresentar isso. Nós somos pessoas com históricos diferentes, com cultura diferente, com ideologias diferentes. Somos pessoas, né? Somos pessoas, cada um tem seu ponto de vista em vários aspectos da vida, da sua história, mas o nosso ponto unificante é o Senhor. E a mesa do Senhor representa isso. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto que eles não haviam discernido o corpo de Cristo quando eles mantinham a dissensão, mesmo diante da mesa do Senhor.
Mesmo estando eles diante da mesa do Senhor, ainda tinha o partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo. E Paulo falou, enquanto vocês estiverem assim, vocês não discerniram o corpo de Cristo. Os discípulos discutiam entre si quem era o maior, quem era o melhor. E Jesus falou, aqui não tem nada disso. Aqui nós somos todos iguais. Nós somos irmãos. O ponto unificante é o Senhor. O que equilibra tudo isso é o Senhor. Caso não seja assim, vocês ainda não discerniram o corpo de Cristo. Eu tive uma discussão com o Lucas Gustavo. De antemão, quero dizer que eu te amo, tá, Lucas? Mas eu tive uma discussão séria com o Luquinhas durante a semana. Então, não vou participar da ceia. Então, quer dizer que a minha ira, o meu ódio, a minha irritação com o Lucas é maior para mim, mais importante para mim do que o meu amor a Deus? É isso que eu estou dizendo. Briguei com o Marcão. Te amo também, Marcão, você sabe disso. A gente sente, né? Briguei com o Marcão. Então, não, briguei com o Marcão, então não vou participar da ceia, não. Então quer dizer que o meu ego, entende? É maior do que o amor que eu sinto pelo Senhor. Eu rejeito sentar na mesa do Senhor porque eu estou com ódio do Marcão. Eu rejeito o convite de Deus porque eu estou com ódio do Lucas. Percebe como é que o negócio é profundo? E o apóstolo Paulo falou o seguinte, ele disse isso. Em 1 Coríntios ele fala sobre isso. Ele fala, vocês não discerniram o corpo de Cristo ainda. É por isso que tem muitos que dormem. Tem muita gente dormindo. O que ele está dizendo que dormem? Não percebe a realidade. Quem está dormindo não tem noção da realidade. Quando eu deito na minha cama para dormir, o que está acontecendo dentro da minha casa, eu não tenho noção nenhuma. Dormindo. Então ele fala, muitos estão dormindo. Quer dizer, a obra de Deus está acontecendo, Deus está agindo, a igreja está acontecendo, o mundo está girando, mas muitos de vocês estão dormindo. Dormindo no pecado, dormindo no ódio, dormindo na falta de comunhão, dormindo no sentido de se achar melhor do que o outro. Estão dormindo. Porque lá na ceia, em 1 Coríntios, a ceia lá era, como nós falamos, era um banquete, né? Era uma realização, era uma junta-panelas, né? Então cada um levava uma comida. Quem tinha mais dinheiro levava mais comida, ou comida mais gostosa. Quem tinha menos levava menos, ou levava uma coisa mais simples. E chegando lá, os que levaram a comida mais saborosa, mais cara, não deixavam os mais pobres participarem da comida dele. A comida é minha, eu trouxe para minha família. O que? Esse pernil aqui? Não, esse pernil aqui é para mim, para a Renata, para a Helena e para a Sofia. O apóstolo Paulo falou, mas não é para dividir? A ceia de vocês não chama ágape, que é amor ao próximo? Amor fraternal, amor sacrificial? Então vocês não querem dividir, então cada um vai ficar no seu nichozinho aqui? Vão manter o partidarismo na ceia? Não, discernir o corpo de Cristo, está todo mundo dormindo ainda. Então, irmão, que estejamos despertos. Amém? Estejamos despertos. O apóstolo Paulo falou, livre-se disso e participa da ceia. Não é, não vou participar porque eu não me livrei disso. Não, aí você está fazendo uma campanha contra você mesmo. Você continua dormindo. Você pensa assim, estou com ódio do meu marido. O convite é, perdoa o seu marido e participa da ceia. Limpa seu coração desse mal e participa da ceia. Pequei essa semana. A Bíblia diz que todos pecaram. Entendeu? Libera o seu coração desse mal e participa. Por isso que o texto fala, examine-se o homem e participe. Não é examine-se o homem para ver se dá para participar, não. Participe. Mantenha vivo o propósito, o ideal, a vontade de continuar sendo do Senhor e caminhar com o Senhor. Porque hoje eu não participo por causa disso. Aí no mês que vem, essa semana eu não podia pecar. É ceia domingo, não podia pecar essa semana. Essa semana não podia brigar com o Varley. Te amo, Varley. Essa semana não podia ter brigado com o Varley. Tem ceia domingo. Como é que eu vou fazer agora, gente? Aí eu fico com vergonha de pedir perdão para o Varley antes de domingo. Chega no domingo, o pastor fala, meu Deus, não vou poder participar da ceia. Ele fala, libera o seu coração desse mal. Raiz de amargura, libera o seu coração desse mal. Para você não ser contaminado, não ser condenado por isso. A ceia promove isso. A ceia nos chama para isso. Certo? Nós vamos orar agora, mais uma vez, nesse sentido. Nesse sentido. De que as barreiras, as situações que a gente
que nos limitam, né? Não sejam maiores do que o Deus que nos ama e nos convida para um banquete. Amém? Vamos orar. Senhor, a tua palavra diz que se dissermos que nós não temos pecados, nós fazemos do Senhor um mentiroso, porque a tua palavra diz que todos pecaram. Nós carecemos da tua graça. Diante do Senhor, nós nos quedamos nesse momento, nos inclinamos nesse momento e pedimos o perdão. Venha sobre nós, ó Deus, com o teu perdão. Venha limpar, ó Deus, o nosso coração, abrir os nossos olhos, que o sono do pecado não nos tome, que possamos estar despertos pelo Senhor. Porque a tua obra está acontecendo, o teu reino, ó Deus, é uma realidade. E o Senhor nos convida para Ele. Ele aqui, essa não é ceia, o Senhor mas a ceia que Jesus que vai fazer todo aquele que nós cremos, as nossas limitações, nós cremos. Ajuda-nos, ó Deus, a romper os resquícios de homem velho em nós, ó Deus, para que possamos, com inteiro coração, servir ao Senhor, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, os elementos para a ceia do Senhor. Vamos participar da ceia. Eu quero convidar aos seguintes elementos. Se você não é membro, se você ainda não é batizado, suas luzes, e assim nós participamos. Pode vir. Pode vir. Todos receberam? Fique de pé, por gentileza. De Deus, porque se Deus que temos entreguei, o Senhor já que querido, tomou pão, e deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto, nós vamos agradecer a Deus pelo pão que representa o corpo de Cristo. Deus, de nome, meu Pai, é um privilégio ser Deus nesse momento, passar Deus dessa mesa ceia do Senhor. Pão-se Deus, o corpo de Cristo que foi gravado naquela cruz. Obrigado, Deus, que tu levou os nossos pecados, ó Pai, e que só possa abençoar cada um, Senhor Deus, nessa manhã. Deus, só possa estar com cada um. Obrigado por esse momento, nos pecados, perdoando os pecados, em nome de Deus, amém. Em nome de Jesus, nosso nome. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomei o cálice, estava ali no meu sangue, falei, todas as vezes que eu disse, porque todas as vezes que eu beijo, anunciais a morte do Senhor, aquele que passou pelo profético da ceia, que anuncia a voz, que anuncia a nossa esperança. A esperança da trombeta que vai soar, do céu que vai se abrir, e dos nossos fechados. Você anuncia isso, vamos agradecer a Deus. Deus Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Vou pedir a diaconisa Adriana que faça isso por nós. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu amor, dado através de Jesus naquela cruz do Calvário. Obrigada, Deus, através do Senhor, e o presente do sangue de Jesus, para as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor obedeceu ao Pai.
e foi obediente à morte de cruz, se entregando por amor à humanidade. Muito obrigada porque já entendemos, já o aceitamos e somos chamados filhos do Senhor. Muito obrigada por isso, Deus, por sermos seus filhos. E um dia, como bem lembrou o teu filho, nós vamos estar à mesa, junto contigo, na mesa do Rei. Muito obrigada, Senhor, por tão grande amor. Nós nem somos merecedores, mas por causa da graça, do favor imerecível, o Senhor demonstrou isso por nós. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por cada um. Obrigada pelas pessoas que já entenderam isso. E por aquelas que ainda não entendeu, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa fazer essas pessoas refletir sobre o amor do Senhor e fazer a opção, ó Deus, de te aceitar, de entregar a vida para ter o nome também escrito no livro da vida, no livro do Senhor, e um dia estarmos todos juntos diante do Senhor, Pai. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor demonstrou por nós, demonstra por nós e ainda fará por nós. Louvamos o teu nome, agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus, bebamos do cálice. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esse privilégio, por essa oportunidade de sermos participantes do corpo de Cristo. Os cálices serão recolhidos, eu agradeço os diáconos, e nós estaremos louvando ao Senhor e depois recebendo a palavra do Senhor. Irmãos, ainda de pé, vamos louvar o Senhor com cânticos, vamos nos derramar diante da presença do Senhor, com corações gratos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Meu clamor
dízimos e ofertas. Podem sentar. Meus irmãos, eu quero convidá-los a que façamos uma leitura bíblica no Salmo de número 34, versículos 17 ao 19. Salmo 34,
17 ao 19, que é o texto básico para a nossa reflexão nos minutos que nos restam, né? Diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra e por tudo mais que o Senhor tem feito e que o Senhor fará. E nós pedimos que o Senhor, ó Deus, possa nos esconder atrás da cruz de Cristo. Usa a minha vida, a vida do Rui, sejamos apenas instrumentos por meio do qual a Tua Palavra possa ser veiculada ao coração de cada um de nós. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. O que nós vemos neste texto? O que vemos no texto? Nós vemos no texto uma pessoa rica que se diz pobre. Nós vemos no texto um homem chamado Davi. Era um homem que tinha muitas posses, um homem rico, um homem que tinha uma boa posição social. Era um rei, era um homem que tinha status, que tinha toda a influência, né, do mundo da sua época, uma pessoa conhecida no mundo de então, mas que se intitulava pobre, se intitulava necessitado, se intitulava como alguém que precisava de um socorro imediato. Porque existem coisas que não respeitam posições, existem coisas que acontecem na nossa vida que não respeitam poder aquisitivo, existem coisas que acontecem na nossa vida que não respeitam diplomas, existem coisas que nos sobrevêm que não estão nem aí para o título que eu defendo, não estão nem aí para o dinheiro que eu tenho no banco, não estão nem aí para nada disso, simplesmente acontece na nossa vida. E Davi era um homem de muitas dores, né? Davi era um homem que sofria muitos ataques, né? Ataques políticos, ataques, possibilidades de sedições, né? Possibilidade de ser destronado até pelos próprios filhos. Era um homem que sofria constantemente de ataques externos assim, mas também era um homem que sofria constantemente ataques internos. Nós vemos Davi o tempo todo, em vários textos das Escrituras, tentando amenizar a dor da sua própria alma, né? Ele não tem com quem falar, ele se derrama diante de Deus. Um poeta, de tanto pensar na sua vida, de tanto pensar na sua história, de tanto pensar nas suas angústias, e de tantas experiências que ele teve com Deus, que o livrou de tantas angústias, Davi escreveu essas angústias, escreveu isso tudo, transformou tudo em poesia. Transformou os livramentos de Deus em poesia. Transformou o seu sofrimento em poesia. Ele cantou o seu próprio pecado no Salmo 51, ou o pedido dele, né? Pedido de perdão pelo pecado. Esse era o Davi. O tema da nossa reflexão hoje, da nossa mensagem, é corações quebrantados. Eu não gostaria de dar um tom técnico para essa mensagem, de usar os recursos da homilética, né? Os recursos da homilética, eu gostaria de não me valer desses recursos, porque eu quero que a nossa conversa seja o mais humano possível, o mais próximo possível da nossa identidade humana, da nossa realidade. Não que os termos técnicos não sejam humanos, né? É a linguagem de humanos, mas eu estou querendo dizer assim, eu quero que a alma fale. Eu quero que a alma fale, para que a alma receba. Eu gostaria que fosse assim, não sei se vou conseguir, mas eu gostaria que fosse assim, né? Porque nós estamos falando de um cidadão que era um homem chamado homem segundo o coração de Deus. Era um homem cujo nome significa amado. Era um homem que tinha muitas posses, mas era um ser humano, que vez por outra batia de frente com a sua própria humanidade, sofria por causa da sua própria humanidade. Nesse texto não é diferente. Ele está falando sobre isso. Então, o que vejo no texto é um ser humano que percebe que nenhum recurso lhe é possível salvar da angústia que tinha na alma dele, diante dos desafios que a vida lhe apresentava, o medo que lhe sobrevinha tantas vezes, a aflição que tantas vezes o rodeava, né? A ponto de dizer assim, muitas são as aflições do justo. É isso que ele fala no texto, muitas. Ele está falando dele, ele está falando da experiência dele. São muitas as minhas aflições.
Mas eu tenho uma certeza absoluta de uma coisa, e aí ele dá um testemunho: o Senhor me livrou de todas, o Senhor livra o justo de todas. De todas. E quem é esse justo? Justo é aquele que tenta andar na justiça. Justo é aquele que tenta andar em retidão. Justo é aquele que tenta ser a melhor pessoa que ele puder ser. É aquele que não quer que a justiça o pegue por atos de injustiça. Percebe? Nem a justiça humana, nem a justiça divina. Ele quer viver uma vida em que, ao pegar os livros da justiça, ao olhar para a vida dele, falar: esse aqui não tem crime não. Tudo certo com ele está vivendo a vida reta. Tanto os homens quanto Deus. Esse é o justo. Mas a gente sabe, irmãos, que a Bíblia diz também que não há um justo sequer. Parece um contrassenso, né? Mas o Davi está falando aqui de um justo segundo as suas próprias forças, no sentido de, com o maior esforço possível, é como se ele dissesse: eu sou justo, no sentido de me esforçar para ser o menos errado possível. Errar, eu vou errar. Se for olhar direito, não precisa nem olhar direitinho, não. Vou olhar o livro aí, tem uma escapulidazinha minha aqui ou ali, porque todos pecaram. Mas eu vou me esforçar para procurar ser o mais justo possível. Vou procurar ser o mais reto possível. Procurar ser um homem com os passos acertados mesmo, o máximo que eu puder, diante dos homens e diante de Deus. Então esse é o justo. Graças a Deus, por causa da sua misericórdia e graça, né? Nós não somos merecedores de nada. Vendo Deus que não há um justo sequer, vendo Deus que todos igualmente se fizeram inúteis, como diz a palavra, Ele nos justificou. Deus, então, olhando para mim, Ele não espera de mim justiça. Mas eu fui justificado em Jesus. Ou seja, eu fui feito justo através de Jesus. Não há justiça em mim, mas em Jesus há. Então, quando Deus olha para mim, Ele olha pela lente de Jesus. É como se Deus tivesse um óculos chamado Jesus. As lentes do óculos de Deus é Jesus. Então, quando Ele vai olhar para mim, Ele me vê assim, ó, tudo embaçado, né? Ih, rapaz, o negócio não está bom para o Cláudio, não. Tudo embaçado. Mas Ele pega o óculos de Jesus e coloca assim: ah, não, peraí. Opa, peraí. É através de Jesus que Ele me vê. Esse é o sacrifício substitutivo de Jesus. Percebe? É isso que é a justificação, que é um dos processos da salvação, um dos estágios da salvação, a justificação, que é quando eu sou justificado em Jesus. Está tudo certo, gente? Se estiver errado, pode fazer, não é nada disso não. E aí eu paro aqui, tá tudo, né? Estou tentando fazer o negócio certinho aqui, fazer meu serviço direitinho. Estou tentando aqui. Então, ele fala assim, Deus fala assim: ah, peraí, através de Jesus dá para resolver o problema do Cláudio, hein? Pelo Cláudio não dá, não. Porque o homem velho está ali ainda. O homem velho está lá no Cláudio ainda. Tem muitas aflições que ele reclama. Muitas são as minhas aflições, que é problema dele mesmo, ele que provocou. Por causa do homem velho que está nele. Ele que fez o que não devia fazer, ele que olhou o que não devia ter olhado, ele que pegou o que não devia ter pego. É ele. Então, pelo Cláudio não dá para resolver esse problema, não. Mas deixa eu colocar a lente aqui. Em Jesus. Opa, peraí. Dá para dar uma melhorada no jeito do Cláudio aqui. Graças a Deus por isso, hein, irmãos. Graças a Deus por isso, que a graça de Deus nos cobre, né? O sangue de Jesus cobre os nossos pecados, nos lava dos nossos pecados. É a lente pela qual Deus olha para mim e fala assim: tem jeito. Tem jeito. Judas não sabia nada disso, né? Mas Jesus falou que ele: amigo, aqui vieste. Ele chamou ele de amigo. Amigo, tem jeito ainda. Você tem certeza que você vai fazer isso, Judas? E ele seguiu em diante com o plano. Então, o que eu vejo no texto é um homem rico, com o coração quebrantado. Quebrantado significa quebrado. Quebrantar significa quebrar. Um homem que apresenta-se diante de Deus com temor. Temor significa reverência quebrantada. E quebrantamento tem a ver com eu perceber em mim mesmo a minha pequenez, a minha fragilidade e a minha necessidade. O coração quebrantado, o coração contrito, a pessoa que tem a alma contrita, a alma quebrantada, é aquela pessoa que precisa de ajuda. Ela sabe que precisa de ajuda. Ela sabe que sozinha ela não se levanta. Ela sabe que sozinha ela não vai a lugar nenhum. Eu preciso de ajuda. O quebrantamento
é o contrário da altivez, é o contrário do nariz em pé. O quebrantamento é aquele que reconhece que eu tenho que acertar, tenho que me esforçar para acertar. É o pobre de espírito que Jesus falou. É aquele que chora lá em Mateus 5:4, né? Bem-aventurados que choram, ou seja, aquele que tem o coração quebrantado. E muitas vezes, irmãos, o quebrantamento ele vem pela percepção da sua pequenez. Você está ouvindo uma mensagem dessa, você vê um cântico ou lê uma palavra e você percebe a grandeza de Deus e aquilo te dá um temor, né? Gente, Deus é grande demais. Fala igual o mineiro, nós somos mineiros, Deus é grande demais da conta. E aí você se quebranta naquilo ali, nossa, eu tenho que andar em retidão com Deus aqui. Então você quer andar certinho com Deus, porque nossa, Deus é grande demais, Deus é bom demais, então eu vou andar aqui certinho com Deus. Às vezes assim o quebrantamento vem. Às vezes o quebrantamento vem quando a nossa vida é quebrada, quando Deus permite que a nossa vida é quebrada. Alguma coisa acontece, alguma enfermidade, algum desemprego, alguma calamidade acontece na nossa casa, na nossa vida, e aquilo arrebenta o nosso coração por dentro e a nossa alma não se derrama. Cantamos aqui derramar, né? Nossa alma se derrama diante de Deus, pedindo misericórdia e querendo andar humildemente com o Senhor. Mas tem pessoas que nem pela consciência, pela revelação de Deus na sua consciência, e nem pelos problemas da vida, não se quebrantam, se mantêm altivos. Se mantêm altivos como se fossem eternos neste mundo. Eu tenho conversado com algumas pessoas, aliás, eu converso com muitas pessoas, né? Ao longo das semanas, converso com muita gente. E conversando com algumas pessoas, eu escutei, assim, como que um coro de várias pessoas diferentes falando coisas parecidas. Uma coisa que eu ouvi foi o seguinte: pastor, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia. Você acha que eu estou errado, pastor? Jejuar, o batista jejua, pastor? Como é que jejua, pastor? Porque eu quero mais de Deus, eu quero fazer tudo para eu chegar mais perto de Deus. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Que legal. Aí eu ouvi de uma outra pessoa assim, pastor, não, o que não é de Deus eu não quero para mim não. Eu quero andar no caminho de Deus. Eu falei, benção. Ontem, conversando com uma sobrinha minha, ela está dirigindo uma igreja, graças a Deus por isso. Eu vi aquela menina mexendo no lixo para comer. E hoje ela está como missionária dirigindo uma igreja. E ontem eu estive com ela, uma sobrinha minha. Aí ela falou comigo assim, Ti, não tem sido fácil. Ela é novinha, não tem sido fácil estar à frente da igreja. O senhor é pastor, o senhor sabe como é que é. Mas o que eu mais quero para a minha vida, e essa frase que ela falou, tá, é confirmação de Deus, que a mensagem já estava na manga. Os esboços já estavam escritos. Eu encontrei com ela, ela falou assim, mas o que eu mais quero de Deus na minha vida é ficar na mão do olheiro. Eu quero que ele me amassa, eu quero que ele me pise em cima, que ele tire todo... Sabe aquilo que o olheiro tem que fazer para o barro ficar melhor? Para fazer um bom vaso? É isso que eu quero para a minha vida, Ti. E eu senti muita sinceridade na fala dela. Eu acompanho ela, às vezes, pela internet, vejo os cultos que ela realiza. Não fala direito, não teve a oportunidade de estudar. Mas eu acompanho a sinceridade, a humildade dela, o jeitinho dela. E eu sei que ela está falando com sinceridade. Isso é bom demais. Eu falei, gente, eu gostaria de querer isso também, mas a minha arrogância me atrapalha. A minha arrogância de Cláudio me atrapalha. Eu falar isso aí com Deus, eu não tenho coragem de falar isso com Deus. Senhor, eu quero me quebrantar diante do Senhor. Eu quero que o Senhor me quebrante, que o Senhor me amassa. Eu tenho medo de falar isso com Deus. Eu tenho medo de falar isso com Deus. Mas Deus está procurando pessoas que queiram falar isso para Ele. Porque quando eu me quebranto diante de Deus, o coração quebrantado, ele é a terra fofa, boa para o plantio. O coração quebrantado é essa terra que já está fofa, já está preparada, já está arada, prontinha para o plantio. E aí Deus joga a semente ali e germina. A pessoa que tem o coração quebrantado, ela olha mais para Deus do que para si mesma, ela está disposta. Ela está a serviço do rei. Ela caminha com Deus. Senhor, eu não vou dar conta, não. Eu por mim não dou conta, não, mas se o Senhor está mandando.
E foi ontem, de manhã, uma irmã aqui da igreja me mandou um áudio. Eu poderia falar o nome dela, mas não vou falar não. Mas ela mandou um áudio para mim. Ela vai saber, quando ela assistir esse culto, ela vai saber. Ela falou assim: pastor, eu quero contar para o senhor uma experiência que eu tive. E aí eu senti mais uma vez que essa mensagem está pronta, rabiscada lá em casa, desde quarta-feira. Mas eu já tive contato com umas 3 ou 4 pessoas depois disso, que foram falando a mesma coisa, pessoas que nem sabiam que eu estava falando, que eu ia falar sobre isso. Mas essa irmã mandou um áudio para mim e falou assim: pastor, eu preciso te contar uma experiência. E é uma irmã assim, muito reservada, muito na dela, sabe? Uma irmã muito querida nossa, muito reservada, muito na dela. Ela falou: preciso te contar um negócio. O senhor sabe que eu não sou de compartilhar nada, não sou de falar nada da minha vida, de nada, não sou de falar. Mas eu estava dirigindo, eu pensei muito no senhor, pensei em compartilhar isso com o senhor. Falei: manda, minha irmã. Manda que o teu servo ouve, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Ela falou assim: eu fui do trabalho para casa e eu gosto de ouvir louvor no carro. Eu coloquei um louvor, e ela falou o nome do louvor. E uma frase nesse louvor me chamou muita atenção. E isso me chamou tanta atenção e tomou tanto o meu pensamento, enlevou tanto a minha alma, aquela frase do louvor, que eu nem prestei atenção em mais nada. Quando eu vi, eu cheguei em casa, eu nem vi a distância que eu percorri, não fiz tudo no automático, porque só aquela frase foi crescendo dentro da alma dela. Já aconteceu isso conosco, né? Já aconteceu isso contigo. Aquela frase, ela foi tomando digressões e foi tomando raízes e capilaridades dentro da minha mente, de tal maneira que eu nem vi o que eu estava fazendo. Cheguei em casa e o coração estava 1000 por hora. Eu senti a presença de Deus por causa daquela expressão da música ali, e como Deus falou comigo ali. E ela compartilhou comigo. Ela falou assim: pastor, às vezes a gente fica muito... Ela falou assim: pastor, presta atenção no que eu vou te falar, e talvez isso possa te ajudar. Às vezes a gente fica muito preocupado em fazer a obra de Deus e esquece de se relacionar com Deus. Eu sei que você vai falar assim, isso é velho, isso aí... Que novidade tem nisso? É igual João 3,16, que novidade tem? Claro que... Ela falou, ela parece que leu meu pensamento. Ela falou assim: parece que isso é a coisa mais corriqueira do mundo, mas você não sabe o sentido que isso fez na minha vida. Meditar sobre isso. Que sentido que fez? Sabe, a partir desse momento, pastor, dessa percepção, o que eu quero para a minha vida é buscar a Deus. O que eu quero para a minha vida é me relacionar com Deus. Tudo o mais é periférico, tudo o mais é brinde. Se Ele quiser me dar um ministério isso, quiser me usar para fazer aquilo, se Ele quiser me dar dinheiro, se Ele quiser me dar recursos, saúde, qualquer outra coisa, aí é o problema dele. O que eu quero para mim é buscar o relacionamento com Ele. Porque foi isso que Ele falou comigo: minha filha, me busque, só isso. Eu achei isso profundo, e ela deu um exemplo. E à medida que ela deu o exemplo da vida dela, mas à medida que ela deu o exemplo da vida dela, eu pensei na minha vida, né? Mensagem é isso, você tem que tentar colocar na sua vida, né? Como é que encaixa isso na minha vida aqui? E aí eu fiquei pensando, gente, quando a Helena acorda de manhã, uma das primeiras coisas que ela faz, se não a primeira, é ir lá me dar um abraço e falar: bom dia, pai. Acho bonitinho isso. Acho bonitinho. Mas é mais do que bonitinho, é uma mensagem de Deus para mim. Depois que ela me dá um abraço, que bom dia, pai, aí que ela fala que ela está com fome. Está com fome, aí o dia inteiro depois fica repetindo, está com fome. Mas primeiro, ela me dá um abraço, me dá um beijo, fica abraçadinha comigo assim um tempinho. Ela quer se relacionar. E aí essa menina falou isso, essa irmã falou isso. É isso que Deus quer de mim e de você. A gente busca o relacionamento. A gente quer avivamento. O que a gente chama de avivamento? Um cântico animado, uma mensagem de fogo, uma mensagem, hoje em dia fala mensagem rema, né? Eu nem sei o que significa rema, mas diz que é rema, uma mensagem rema, uma mensagem de fogo. A gente chama de avivamento isso, movimento. O baterista está animado, hein? O Wallace, Deus usou o Wallace na bateria. A gente chama isso de avivamento. Mas avivamento é quando o povo de Deus, como tem acontecido aqui, eu tenho sido procurado, essas pessoas que falaram são daqui. Elas vão se reconhecer nessa mensagem. Tá? E avivamento é quando as pessoas da obra de Deus, elas falam assim: eu quero mais de Deus.
Eu quero mais de Deus. Isso aqui é avivamento. É quando o povo se volta para Deus. Entende? A gente confunde, a gente acha que avivamento é outra coisa, é movimento. Movimento é uma coisa, avivamento é outra. Então, o coração quebrantado é um coração avivado. É um coração que, Salmo 42, né, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia pelo Senhor. E da boca dessas pessoas com as quais eu conversei, eu ouvi isso. Pessoas que com sinceridade, uma dessas pessoas inclusive chorou. Quando, ao falar, né, o desejo de querer buscar mais a Deus, as lágrimas vieram, não conseguiu se conter. Porque falou, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Irmãos, nós estamos precisando disso. Você eu não sei, eu estou falando de mim. Eu estou precisando disso. Precisando quebrantar meu coração diante de Deus. Eu estou precisando buscar o Senhor com mais intensidade, sabe? Então, o quebrantamento é a falta de força, é a debilidade daquele que precisa de ajuda, é a alma angustiada. A pessoa que está com a alma angustiada porque quer mais de Deus, sabe? É o solo amolecido, né? Pronto para ser, pronto para o plantio, prontinho para Deus plantar e florescer. Esse é o coração quebrantado. É a consciência da sua pequenez, da nossa pequenez, né? E o que Deus faz com uma pessoa que tem coração contrito? No texto que a gente leu, vai dizer aqui. Projeta para mim, por gentileza, Sofia. Salmo 34, 17 a 19. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Olha o que Deus faz. Ele livra. Ele livra da angústia. Mas ele está falando, livra da angústia. Às vezes, irmãos, o problema vai continuar. Porque às vezes a gente fala assim, livra da angústia, quer dizer então que meus inimigos, o que está acontecendo então vai parar. A doença vai acabar, tudo. Não está dizendo isso no texto, está dizendo a angústia. Porque o que acontece na minha vida, acontece e vai acontecer. A minha reação ao acontecimento é que pode ser um problema muito maior, muitas vezes. Então ele livra da angústia. Muitas vezes eu e você vamos olhar para um problema que está acontecendo na nossa história, na nossa vida, mas isso não vai ter poder de dominar, sabe, a nossa alma. Porque maior é o Senhor que vai estar nela, trabalhando, do que o problema. Quantas pessoas você conhece, ou você conheceu, que tinha sérios problemas de saúde, mas tinha muita alegria no Senhor? Fala aí. Quantas pessoas que você conhece, que você já viu, que às vezes tinha muitos problemas na vida, e você pensa, não sei como é que fulano está aguentando, não sei como é que fulano... Se eu tivesse metade desse problema, eu ficava em casa. Mas a pessoa está ali se esforçando, está tentando fazer a obra, tem alegria no Senhor. É porque o Senhor livrou da angústia. Ele não tirou o problema, mas Ele livrou da angústia. A pessoa tem contentamento em Deus. Um coração quebrantado é o coração daquela pessoa que tem contentamento em Deus. Que apesar das lutas, apesar das tristezas, apesar das tribulações, a pessoa está ali. Porque o contentamento dela, o que dita para ela qual o estado da sua alma, é Deus e não o problema. A gente não cantava um cântico aí, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. A gente canta isso com uma beleza, mas na hora que as circunstâncias apertam para o nosso lado, Senhor, me livra, Senhor. Aí Deus falou, não vou livrar não, deixa esse inimigo aí, deixa esse espinho na carne aí. Tira o espinho, Senhor. Não, deixa esse espinho aí, está fazendo um bom trabalho. O trabalho do quebrantamento. O trabalho de tentar fazer você enxergar ou aceitar o contentamento que vem de Deus, apesar disso aí. Paulo, esse espinho vai ficar na sua carne, sabe por quê? A sua carne vai ficar por aí, Paulo. Me interessa é você. Você é pó, Paulo. Você é pó. E ao pó tornarás. Mas a sua alma, Paulo, o seu espírito está sendo transformado. Pedro vai dizer isso também na carta dele, né? O fogo queima o ouro. Se o ouro tivesse vida, ia reclamar do fogo que chega lá. Mas esse fogo que chega no ouro está tirando as impurezas. E o ouro vai ficando cada vez mais valioso. É isso? Então aguenta aí.
Aguenta aí. Permita que isso que está acontecendo na sua vida quebrante a sua alma. Te faça desejar mais de Deus, querer mais de Deus, se dobrar mais diante de Deus, se derramar mais diante de Deus. Permita que isso aconteça, porque esse é o trabalho da tribulação. Esse é o trabalho. Então, ele faz isso aí, né? Ele faz isso aí. Ele está perto está o Senhor daquele coração contrito, né? O Senhor fica perto. O Salmo 51, Davi fala sobre isso, né? Obrigado, Sofia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o Senhor está aí, meu irmão. O Senhor está aí na sua história para te livrar das angústias, das tribulações, das aflições. Isso não significa dizer que Ele vai parar a tempestade. Não significa dizer que Ele vai parar a tempestade. Ele vai parar a tempestade de dentro do seu coração. Muitas vezes é assim que Ele vai fazer. Tem horas, é até uma postagem que eu já vi, tem horas que Deus vai parar a tempestade, mas tem hora que vai acalmar seu coração diante da tempestade. Ele chamou Elias para a porta da caverna e mostrou um montão de coisa, né? Trovão, raios, terremoto, maremoto, mostrou tufões, um montão de coisa. Elias ficou impressionado com aquilo tudo, mas aí veio uma voz mansa e suave e perguntou: o que fazes aqui, Elias? E aquilo ali apacentou a alma do Elias, né? Apacentou. É quando você olha para o que está acontecendo e fala: Deus é maior do que isso. Ele é maior. Se Ele quiser parar isso, Ele para. Se Ele não quiser, Ele não para. Deus não apagou o fogo para Sadraque, Mesaque e Abednego. Apagou? Não apagou. Mas Ele estava lá. Então, aquele que tem o coração quebrantado, aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, aquele que tenta andar com o Senhor em todos os seus caminhos, aquele que entende a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua necessidade de Deus, aquele que caminha assim com Deus, encontra o favor de Deus, encontra a misericórdia de Deus, encontra o amparo de Deus, né? Ele salva dos temores. Tiago vai dizer, Tiago 4, Sofia, 4, 6 e o versículo 10 também nós vamos ler. É o que diz, só para a gente encerrar. Tiago 4, 6. Antes Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça para os humildes. O versículo 10, Sofia. E agora está operando ali o multimídia. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe? É isso. Deus é tão misericordioso que o Salmo 91 fala que Ele nos coloca num alto retiro, né? Nos coloca numa posição de excelência, uma posição onde a tribulação não chega. Alto retiro é isso, né? Uma retirada para o alto. Ele nos coloca numa posição onde a tribulação não chega. É isso que o texto do Salmo 91 vai dizer. Mas essa posição pode ser dentro do seu quarto mesmo. Ele te coloca num estado de espírito, numa condição de alma, em que a tribulação ao redor não consegue atingir. E você consegue olhar para a tribulação, saber que está passando a tribulação, e ainda falar assim: glória a Deus. Mas isso só acontece por causa da misericórdia de Deus e pelo trabalho do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos chegar nesse nível aí. Né? O apóstolo Paulo falou assim, que precisamos, em tudo dar graças, né? E olha que quem falou isso é o apóstolo Paulo, né? Passava muitas lutas. Em tudo dar graça. Mas essa condição de em tudo dar graça é quando Deus nos coloca no alto retiro. É quando a nossa alma já está num enlevo espiritual maior, produzido pelo próprio Espírito Santo. E isso acontece com busca, né? É com busca. Porque enquanto eu não chego nesse alto retiro, qualquer coisa me tira o foco de Deus. Aí eu começo a não só ficar amedrontado, mas paralisado, deixar para lá, e muitos abandonam a fé. Porque a fé já não está tão enraizada assim naquilo que Deus é capaz de fazer. Não estou com essa fala, irmãos, minimizando o problema de ninguém. Não, de forma alguma.
Eu tenho meus dilemas, eu tenho as minhas lutas. Eu tenho também. Tem hora que é mais difícil para mim. Situações que são mais difíceis. Ore por mim, por gentileza, aí, por misericórdia. Lembre de mim nas suas orações. Tem minhas lutas, tem minhas tribulações.